sobre o 5G. Nós falamos bastante com o grupo ontem, né, para que eles ajustassem a apresentação. Finalizada a apresentação, a gente abre para dúvidas e questionamentos, né, problemas, e depois eu entro. Ok, obrigado, Isabela. E aí depois a gente entra na aula do Global Value Chain, da cadeia global de valor, que a gente vai fazer vários paralelos aí com o 5G, né, com essa cadeia de valor do padrão 5G de telefonia. E depois vamos terminar com o impacto ambiental em uma cadeia em particular, que é a cadeia do vestuário, que a gente vai falar bastante aqui no final da aula. Então é isso que está programado para hoje. Para quem chegou depois, em resumo é isso. Nós temos mais 3 aulas sem contar de hoje. Vamos explorar o tema do comércio internacional e meio ambiente, depois o compliance, o conceito, e fazer finalizar a disciplina com várias taxonomias de tudo que nós estudamos aqui nessa disciplina, usando bastante os trabalhos que vocês produziram e organizaram, tá? Então a taxonomia vai incluir todos os temas aí que vocês escolheram para apresentar, tá bom? Muito bem, gente, é isso. Henrique, você está com o grupo aí completo? Acho que está todo mundo aqui sim, já, professor. Então, vocês têm a palavra. Fiquem à vontade. André, você começa a apresentar? Sim, acho que o Igor vai apresentar, né? Isso, beleza. Compartilha. Podemos começar já então, professor? Não, tranquilo, podem começar. Tá, beleza. Bom, boa tarde todo mundo. Eu sou o André, eu vou apresentar o trabalho aqui junto com o Gabriel, com o Henrique e com o Igor sobre o 5G. É um tema super atual, a gente pesquisou bastante ali e acho que a gente vai conseguir trazer uma discussão bem rica para todo mundo. Bom, aqui a gente vai passar, então, principalmente caracterizando o que é o 5G, e aí depois passar um pouco para como ele vai se inserir aqui no Brasil, e algumas questões relacionadas com o 5G quanto à geopolítica do global. Pode passar? Bom, então vamos lá. O que é o 5G? Essa sigla significa a quinta geração das telecomunicações. E aí, quando eu falo que é a quinta geração, entende-se que existiram outras gerações antes, né? Então, a gente veio da primeira geração, que era quando você conseguia se comunicar por uma rede ali, por voz, uma rede que era mais analógica ainda. Você evoluiu para uma segunda geração, onde além do que você já tinha na primeira, você já conseguia se comunicar com uma velocidade um pouco maior, você tinha um sinal mais digital, e você conseguia se comunicar também por SMS, por exemplo, mensagem, né? Podia, em algum momento, até enviar alguns outros tipos de mídia, como fotos e tal. Aí você evoluiu isso para uma terceira geração, o 3G, que a gente está mais acostumado a usar a sigla, né? Que foi quando você começou a ter acesso à rede de maneira remota. Então, você começou a ter acesso à internet, você começou a poder mandar e-mail, foi onde começou a surgir os aplicativos, como, por exemplo, o WhatsApp, para você se comunicar com as pessoas, né? Isso foi expandido no 4G, você começou a ter uma velocidade de banda larga muito maior, você conseguiu se comunicar de outras formas com as pessoas, você está toda hora podendo fazer um FaceTime com alguém, você compartilhando diferentes tipos de mídia, por diferentes aplicativos, você controla vários serviços, né? Por exemplo, bancos e afins. E aí o 5G, ele vem para, além de melhorar essa experiência que você já tinha com o 4G, com uma velocidade maior e tal, ele vem trazer novas possibilidades de utilização da rede. Então, com o 5G, você tem uma velocidade muito maior, você, por exemplo, consegue baixar um filme de 3 horas, como era, por exemplo, o filme dos Vingadores, em altíssima definição em questão de segundos. E você consegue uma coisa muito importante, que aí é um dos principais aspectos do 5G,
que é integrar as coisas, né? A internet das coisas que chama. Então, você consegue integrar diversos aparelhos de maneira uma latência muito baixa. Isso se exemplifica principalmente aí na questão dos carros autônomos, por exemplo. Hoje em dia, essa é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, né? Só que a gente tem um problema grande do lead time, da latência, do tempo que demora para o sinal chegar, por exemplo, do sensor, perdão, que está na parte da frente do carro, enfim, mandar esse sinal para um computador central, que vai mandar o sinal para o freio para parar o carro. Com o 5G, essa comunicação entre os aparelhos, ela se dá muito mais rapidamente. Então, você consegue ter uma segurança, uma confiança muito maior nesse tipo de equipamento, porque o sinal vai chegar mais rápido, o carro vai conseguir parar, e aí você vai ter uma segurança muito maior nas estradas, por exemplo, uma vez que você pensa que essa é uma tecnologia que pode se expandir para todos os veículos do futuro. Uma coisa muito legal também do 5G, e aí aplicando um pouco mais para a saúde, por exemplo, você consegue evoluir muito a telemedicina, atendimento em casa, por exemplo, internações, você pode ficar internado em casa, tendo seus sinais vitais acompanhados remotamente por um médico. Isso é algo que hoje em dia você não consegue ter muito bem. Essa comunicação não é tão rápida, não é tão confiável. Você consegue, por exemplo, fazer cirurgias à distância. Então, em regiões onde você tem dificuldade de profissionais para performar esse tipo de procedimento, você consegue fazer as cirurgias por meio de robôs. Isso já é feito hoje em dia, só que hoje em dia os médicos eles têm que estar dentro da sala de cirurgia, né? Por meio de 5G, há a expectativa de que isso possa ser feito remotamente, então você consegue atender mais pessoas, né, com serviços médicos de qualidade. Isso também é algo que é muito bacana dessa tecnologia. Aí, então, entrando um pouco mais nos aspectos técnicos, né, o 5G, assim como as outras gerações, quando foram surgindo, ela traz uma evolução na banda larga, né, uma banda larga muito mais veloz. Ela acaba sendo mais barata, porque você está fornecendo mais gigabytes por um mesmo preço, um preço um pouco mais baixo. Então, você tem um acesso maior para essa tecnologia, para as comunicações de maneira geral, né? Você vai ter uma abrangência do sinal muito maior, você vai conseguir acessar uma cobertura muito maior, você vai conseguir acessar de diferentes locais, você vai ter, então, uma densidade de rede muito mais alta. Então, uma densidade de rede, eu não sei se todo mundo é familiarizado com esse jargão, assim, mas, por exemplo, quando você está saindo de uma festa e você vai pedir um Uber, você não consegue, porque tem muita gente usando a internet ao mesmo tempo ali do lado, com a densidade de rede maior, você vai conseguir acessar isso de uma forma muito mais rápida, né? Mais pessoas vão poder acessar do mesmo local a internet. E isso é uma coisa que também é muito importante quando você pensa em cidades cada vez maiores, centros urbanos cada vez mais conglomerados. Então, isso também é algo muito importante. E aí, o 5G, ele vai expandir esse leque de oportunidades, porque até um exemplo que a gente achou aqui é que uma comparação com uma caixa de Legos, né? Antigamente, você aumentava a sua caixa de Legos, você tinha mais Legos, quando você aumentava a banda larga. Agora, a gente está inserindo novas peças de Lego, então você consegue fazer coisas ainda muito mais diferentes. Por exemplo, a IoT massiva, Internet of Things, né, Internet das Coisas massiva, você vai estar conectando as coisas, você vai expandir muito mais a sua rede, a sua gama de possibilidades, né, e aí você também vai ter uma comunicação que é dita mais confiável e, como eu já falei, muito mais rápida do que era anteriormente. Então, isso são alguns aspectos mais técnicos ali, de evoluções do 5G para as gerações anteriores. Bom, tendo como base, então, o que é o 5G, esses conceitos e aplicações, vamos entender agora como ele vai chegar no país, quem são os agentes envolvidos e como que vai ser regulado. Pode passar. Bom, a gente pode começar falando do leilão do 5G, né, que vai ser a porta de entradas aí para a tecnologia e para as empresas, no contexto em que se insere
O Brasil é um país que tem mais dispositivos móveis do que gente, tem 225 milhões de aparelhos celulares para 210 milhões de pessoas, então vai ser um dos maiores, se não o maior leilão para o 5G já feito no mundo. Ele vai ser regulado pela Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, e aí o leilão vai ser dividido em 4 bandas, né, que são os lotes, que são estruturados em rodadas, e os vencedores eles vão ter que adotar compromissos específicos para cada uma dessas faixas. Pode passar. Então, bom, quando que ele vai estar previsto, né? Está previsto para o final do primeiro semestre de 2021, então tá relativamente perto. A Anatel propõe uma abordagem mais de investimento do que arrecadatório, que é bom visto pelo governo, porque você vai estimular que as empresas que desenvolvam o setor e tragam investimentos. A região vai ser dividida em blocos regionais, que são basicamente aglomerados de municípios, que tenham ali características socioeconômicas em comum, então cada empresa vencedora vai ficar ali com um bloco regional, até porque dividir por cada município seria inviável, vista a quantidade de variabilidade econômica e de municípios que tem no país. E aí, das obrigações das vencedoras, elas vão ser obrigadas, então, a implementar serviços em áreas que não são atendidas adequadamente hoje. Elas vão ser obrigadas a ofertar serviço móvel pessoal, serviços de telefonia, celular, né? E adotar procedimentos e condutas para a promoção da segurança cibernética. Uma das coisas que mais se almeja, né, com esse leilão é realmente desenvolver o setor e expandir a tecnologia, não só trazer a tecnologia nova de 5G, mas também expandir para regiões do país que ainda estão sem acesso adequado. Pode passar. Então, vamos entender agora quem que é a Anatel, né, e qual que é o papel regulatório dela. Como eu disse, é a Agência Nacional de Telecomunicações. Ela pode ser entendida como um habilitador de transformação digital no país. E, para resumir as responsabilidades dela, ela é responsável por licenciar a infraestrutura, né, então os equipamentos e aparelhos envolvidos, garantir competitividade no setor, em uma variabilidade no ecossistema, regular a arquitetura da rede, publicando atos e resoluções, e garantir também a segurança do ecossistema e a privacidade de dados. Pode passar. Também almeja-se, pela Anatel, ampliar para áreas remotas do país, como eu disse, que é inclusive um dos objetivos do leilão, reduzir a carga regulatória, de acordo com os princípios e diretrizes da Lei de Liberdade Econômica. Eu esqueci de falar, mas também a Lei de Segurança dos Dados é uma das coisas que direciona muito forte a Anatel, né, para garantir a segurança. E também ela está alinhada com as questões da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente no que concerne as cidades inteligentes, e outros desdobramentos também que daí saem. Pode passar. Então, só para entender um pouco os requisitos técnicos e as exigências para o 5G chegar, a Anatel publicou esse ato, né, o ato 2934, que permite o uso dessas faixas de 2,3 GHz, que são as faixas que hoje tem no 4G, está em consulta pública, o uso das faixas de 3,5 GHz, que é propriamente a faixa que vai ser utilizada o 5G, né, pelas empresas que vai chegar, não está licitado ainda, e ela faz isso com base em recomendações internacionais de algumas entidades internacionais, né, como a 3GPP e a ECC-CPT, só que trazendo essas recomendações, né, para o contexto e para a realidade de uso do espectro no Brasil. Pode passar. Então, agora, quais são as questões controversas que a gente pode trazer, assim, nisso que está chegando tão rápido, né? Como eu disse, a Anatel que ela é responsável pela regulação, mas a instalação das antenas e de todos os aparelhos, ela é regulada pelos municípios, então ela não é competência da Anatel. E aí, cada município tem suas regras próprias, referentes a seus interesses, a urbanização, normas de engenharia, obras, e, além disso, tem uma variedade muito grande na capacidade econômica, social e política dos municípios. Então, tem que ver, né, esse ponto merece atenção para alinhar o que foi regulado com a realidade. Pode passar. Outras questões que a gente pode levantar aqui, né, mais sobre a chegada da tecnologia no geral, né, é sobre o timing econômico, social e político. Assim, será que a gente está em dia com essas tecnologias para realmente poder implementar? Será que tem capacidade da sociedade governamental, né? Será que está atrasado, está em dia? É só um questionamento. A infraestrutura do 5G é muito mais de software do que de hardware, então, será que a gente tem capacidade operacional, mão de obra especializada no país?
E também, recentemente, teve investimentos massivos e recentes em 4G, que ampliou o sistema no país, né? E ainda não teve o retorno, né, para as empresas, está em retorno, então todas essas questões são que tem que ser visto muito bem, né, na parte regulatória aí com o leilão, para que é o que se almeja vencer, né, com a chegada das empresas. E também um questionamento se a gente já deve pensar em 6G, o 5G nem chegou no país ainda, mas essas tecnologias, elas demoram, elas têm pelo menos um gap aí de 10 anos para ela começar a ser desenvolvida e tá começando aí a atuar no mercado. Então, tem alguns países que já estão tomando a frente disso, e talvez com a chegada do 5G já é uma boa o Brasil começar a investir em pesquisas de 6G para que lá na frente possa entrar a nível de mercado competitivo. Pode passar. E aí também uma última questão mais polêmica, né, trazendo até o tweet recente do Eduardo Bolsonaro, sobre essa nova guerra fria, né, entre Estados Unidos e China, que é uma guerra tecnológica para dominar o mercado. No tweet, né, ele atacou as empresas chinesas, né, falando que são entidades agressivas e inimigas da liberdade. Também discute-se a adesão do país à rede limpa, né, que é um esforço liderado pelos Estados Unidos para lidar com o que eles veem como uma ameaça, né, a ameaça chinesa, né, que eles até falam que é uma ameaça para o mundo livre e de atores autoritários malignos. E aí, nesse contexto, entra a Huawei, que é uma empresa chinesa que está muito à frente do seu tempo e tem tecnologias aplicadas aqui já no Brasil. E aí é uma questão mais polêmica dessa empresa que o Henrique vai discutir agora. Pode passar. Bom, vou falar sobre o problema da Huawei. Bom, mas afinal, o que é a Huawei? Acredito que tem muita gente aqui que não conhece. Ela já está presente no nosso país aí faz um tempo. Aí é uma imagem ilustrativa aí de um jogador com o patrocinador, a empresa. Bom, a Huawei é uma empresa no setor de telecomunicações e rede, é uma das maiores do mundo e detém muita tecnologia. Aí, nesse gráfico da direita, a gente tem que a porcentagem da cota dela no mercado de rede de software, ela ultrapassa muitas empresas gigantescas no setor, como a Nokia e a Ericsson. Só que para entender um pouco mais sobre da onde surge esse tal problema da Huawei, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre a fundação da empresa. A empresa ela é chinesa, fundada em 1988 por um ex-engenheiro militar do Partido Comunista, e atualmente ela detém muita tecnologia no setor de 5G, né, sobre os equipamentos de telecomunicação, e além dessa tecnologia no setor de software e rede, ela também é uma das maiores no setor de smartphone, é a segunda maior empresa de smartphones, só perdendo para a Samsung, mas já à frente da tão conhecida Apple aqui no Brasil. Bom, pode passar, por favor. Bom, então por que a Huawei é uma ameaça? Os Estados Unidos já vem trocando ameaças aí com essa empresa desde 2012, onde eles alegam que os equipamentos fornecidos por essa empresa, eles são de ameaça à segurança nacional, porque, segundo os americanos, esses equipamentos, eles pegam informações que são informações e mandam para o governo chinês. Então, meio que uma quebra de privacidade de dados, né? Bom, aí em 2018, um relatório do Reino Unido diz que eles têm apenas uma garantia limitada de que a Huawei não é uma ameaça para os dados nacionais. E ainda assim, em 2018, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão, que também está incluído aí no slide, mas eles excluíram a participação da empresa nas redes 5G do país devido a essas alegações americanas. Pode passar por... Então, além disso, tem diversos outros casos assim que a gente pode encontrar nos noticiários. Por exemplo, esse daí do The Wall Street Journal, que fala que os funcionários da Huawei, eles foram flagrados interceptando mensagens criptografadas para os governos africanos de Uganda e Zâmbia. Então, eles foram alegados que eles meio que iam atrás dessas informações sigilosas de opositores desses governos. Além disso, a Huawei ainda hoje, ela é acusada de fraude bancária nos Estados Unidos, obstrução de justiça e roubo de tecnologia da T-Mobile.
Em 2018 também, essa Meng Wanzhou, que é filha diretora financeira e filha do fundador, ela foi presa no Canadá, segundo acusações de que a empresa ela não tinha negócios clandestinos com o Irã na época que os Estados Unidos aplicava sanções econômicas a esse país. Bom, mas diante dessas acusações e pontos negativos que a gente pode citar da empresa, a gente sabe que ela apresenta diversas vantagens competitivas no mercado. Ela é dona de cerca de 15% das patentes do 5G, com mais de 1.600 patentes. Então, ela é uma líder da tecnologia, sem dúvida, uma das empresas que mais aplica recurso em pesquisa nesse setor, e a maturidade tecnológica dessa empresa, ela está 1 ano à frente das concorrentes. Então, aqui embaixo eu trouxe uma manchete de que o Reino Unido exclui a Huawei devido a essas sanções americanas à empresa, só que como consequência, a gente vê que eles têm custo extras da implantação do 5G e um tempo de 3 anos a mais para a implantação dessa rede 5G. Isso é meio que um custo de oportunidade, porque para o 5G, quem sai primeiro na frente tem vantagem no desenvolvimento de tecnologia de recursos que só funcionariam com 5G. Então, é um custo de tempo, só que isso implica num custo financeiro gigantesco. Bom, a relação com a Huawei e o Brasil, né? Como já dito, a gente tem a rede 2G, 3G e 4G, e a infraestrutura de telecomunicação no Brasil, ela já utiliza os equipamentos da Huawei. Aproximadamente 40% desses equipamentos de infraestrutura de telecomunicação são da Huawei. Então, fica um questionamento, né? Por que no 5G a gente não aplicaria essa empresa, sendo que a gente já utiliza essa infraestrutura dessa empresa, né? Daí, diante de todos esses questionamentos com o governo americano, tem o Gabriel já mencionou, um esforço liderado pelos Estados Unidos, que é o Clean Network, que estimula os países a não participar, né, com negociações com essas empresas que, segundo eles, são suspeitas diante ao sigilo de dados, né. Então, como o Gabriel disse, teve o tweet recente do Eduardo Bolsonaro falando sobre o apoio mais por parte dos americanos, né. E, como eu disse, essa implantação do 5G, quanto mais rápido ela ser feita, mais investimento e mais desenvolvimento desse setor a gente vai ter no Brasil, e isso é um grande montante financeiro que envolve, né? Pode passar, por favor. Bom, aqui por último a gente tem por último, da minha parte aqui, a gente tem um tweet do Donald Trump falando que as empresas americanas, elas devem ter investimentos significativos para não ficarem para trás. Isso a gente já vê, né, que as empresas americanas, elas estão para trás, e o governo americano, eles impõem dificuldades para a empresa chinesa negociar com os países, visto que eles estão muito à frente no mercado nessa tecnologia. Agora falando um pouco sobre o 5G, as implicações para as relações internacionais e os aspectos de governança, é importante distinguir que tem 2 tipos de governança, né? A técnica e a política, nesses casos de tecnologia. A governança técnica é aquela relacionada com as padronizações técnicas, com as normas técnicas para o bom funcionamento do 5G de maneira global. Enquanto a política é aquela preocupada com os princípios éticos, as políticas públicas, as relações entre os países e os possíveis abusos dos usuários. Agora, trazendo aqui um diagrama que explica um pouco sobre essa relação da governança técnica. Então, existem várias organizações envolvidas na criação de especificações técnicas e normas, bem como também na regulamentação da área de comunicação móvel. Elas podem ser divididas em 3 grupos, primordialmente. As organizações de desenvolvimento de padrões, que é a sigla em inglês SDOs, os órgãos reguladores e as administrações, e os fóruns da indústria. As SDOs, elas são geralmente organizações sem fins lucrativos, não governamentais, interessadas em promover a padronização das tecnologias mobile e permitir a interoperabilidade entre diferentes produtos. Então, as SDOs, elas são geralmente regionais, mas elas podem cooperar também a nível global,
como a 3GPP, que é a Third Generation Partnership Project, que é uma organização global de 7 SDOs regionais e nacionais ao redor do mundo. Então, são SDOs do Japão, da Europa e de outros países do mundo, ao redor do mundo inteiro, que se reúnem como a 3GPP para fazer normas e regulações técnicas. Então, outro exemplo, outro tipo de órgão regulador são os órgãos reguladores e as administrações, que são órgãos, organizações geralmente governamentais, que estabelecem requisitos legais para a venda e operação dos sistemas mobile, controlando as frequências utilizadas, por exemplo, e realizando certificações regulatórias. Isso, a nível global, é feito pela União Internacional de Telecomunicações, a sigla em inglês UIT. Esses órgãos, eles geram padrões como o IMT 2020, que são os requisitos emitidos pelo setor de radiocomunicações da UIT, que é a União Internacional de Telecomunicações, que foram emitidos em 2015 para as redes 5G e os dispositivos e serviços associados. Então, dessa forma, o padrão IMT 2020 e outros padrões, como o 3GPP 5G, que atende os requisitos do padrão IMT 2020, porque é regulamentado pela UIT, eles formam uma espécie de governança global técnica em relação ao 5G. Agora, um último tipo de governança que tem esse aspecto são os fóruns industriais, que são os grupos industriais que promovem tecnologias e interesses específicos. Na área do 5G, a gente pode se unir no 5G e defende interesses para a implantação e difusão do 5G pelo mundo, principalmente na América, né, 5G Américas. Agora, falando um pouco sobre a governança política. Boa parte da governança da internet na América, né, 5G Américas. Agora, falando um pouco sobre a governança política. Ela não está tão bem estruturada e estabelecida para o 5G, mas ela se baseia em boa parte da governança da internet em si. Ela já está em prática, que essa governança de internet já está em prática, e ela possui peculiaridades diferentes de acordo com as legislações de cada país. Como o Gabriel afirmou, da Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil. No 5G, assim como já ocorre para outras tecnologias atuais, as ameaças cibernéticas vão continuar impactando as infraestruturas de rede, de aplicativos e serviços, e também vão impactar os usuários finais, os consumidores e as empresas. Mas esses riscos vão crescer ainda mais com o 5G, porque o aumento drástico da capacidade, da velocidade da rede e o aumento dos dispositivos conectados vão criar mais potencial de oportunidades de ataques. Essas ameaças podem representar um perigo não apenas para o 5G, mas também para todas as redes conectadas a esse novo ecossistema, incluindo, por exemplo, infraestrutura como serviços críticos, como energia, manufatura, serviços públicos e outros setores da indústria que estão conectados via 5G. Uma iniciativa interessante, que é uma espécie de guia para legisladores feito pela ITI, que é uma iniciativa nesse aspecto de governança política. Então, esse guia feito pela ITI, que é o Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação, e que é formado por várias empresas ao redor do mundo, como a Amazon, a Apple, o Google, ela busca estabelecer princípios para a formulação de políticas que envolvem a tecnologia da informação. Então, essa espécie de guia, ele contém alguns princípios e orientações sobre o 5G que servem de base para a realização de leis e políticas públicas. E dessa forma, ainda que incipiente e desprovido de qualquer ferramenta que favoreça o compliance, então que eu tente obrigar as pessoas, as empresas a cumprirem essa governança, essa regulamentação, esse tipo de iniciativa, ela acaba sendo uma iniciativa interessante, e ainda inicial, para a governança global política dessa nova tecnologia. Agora falando um pouco das transformações que o 5G pode causar no mundo. A liderança global da Huawei em infraestrutura 5G e a ambição da China de liderar um padrão tecnológico de ponta pela primeira vez no mundo, desde a Revolução Industrial, ela está totalmente entrelaçada, essa vontade da China e a da Huawei. Então, a Huawei ela é capaz de cobrir o mundo com infraestrutura digital, ela tem esse potencial. E como resultado, ela vai acumular dados do mundo inteiro. E, além disso, a liderança em infraestrutura 5G fornecida pela Huawei, ela pode aumentar a velocidade e a quantidade de dados gerados e acumulados. Então, isso vai, em certo ponto, vai alimentar o desenvolvimento da inteligência artificial na China, que pode ajudar a vencer nessa competição na guerra pela supremacia tecnológica com os Estados Unidos. E a tecnologia global do futuro, ela é liderada pela essa tecnologia de inteligência artificial. E o desenvolvimento dessa tecnologia está condicionado à infraestrutura do 5G. E a tecnologia 5G da Huawei,
um outro ponto interessante é que ela é rápida em expansão e ela é bem aceita em países em desenvolvimento, o que pode criar uma vantagem tecnológica em relação àqueles países já desenvolvidos que estão excluindo a Huawei do desenvolvimento das suas redes 5G, como o Gabriel e o Henrique falaram da rede limpa, que é proposta pelos Estados Unidos. Isso é uma afirmação feita no livro Huawei Goes Global, que pode reduzir a disparidade econômica entre os dois hemisférios, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, pela primeira vez na história. Porque o hemisfério sul vai estar junto com a Huawei, digamos assim, enquanto o resto, e que tem essa vantagem tecnológica, enquanto o resto do mundo vai acabar excluindo a Huawei dessa tecnologia, da implantação dessa tecnologia. E, além disso, a Huawei se torna um símbolo de um futuro global dividido entre dois blocos, baseados em duas filosofias tecnológicas distintas: o bloco do autoritarismo digital e o bloco da democracia liberal digital. E a filosofia tecnológica chinesa, ela é conhecida em algumas nomenclaturas de alguns livros especialistas como o autoritarismo digital, porque ela legitimiza a censura, tem restrição de fluxo de dados, fiscalização de informação e alguns comportamentos do usuário. Isso é sabido, né, que acontece dentro da China, que eles têm algumas certas limitações dos usuários, mas, dessa forma, os países que têm um governo autoritário, ou não são totalmente democráticos, digamos assim, eles veem na Huawei uma possibilidade de reforçar esse regime atual. E, dessa forma, adotar o 5G da Huawei nesses países consentir, de certa forma, com essa filosofia tecnológica da China. Isso acabaria criando a nova cortina de ferro, né? Mas, só que agora digital e promovida pelo 5G. O Henrique, acho que queria fazer um comentário também, que é interessante falar que muito se fala sobre a Huawei. Se você quiser falar, Henrique, acho que é mais interessante. Então, muito se fala sobre essa falta de segurança de dados da Huawei, só que eu vi em diversos lugares que, por exemplo, eles citam o caso do Edward Snowden, que ele trouxe que diversos governos, por exemplo, eles são espionados pelos americanos. Então, onde está a segurança de dados mesmo, né? De que lado a gente meio que não tem para onde fugir, aparentemente. É um comentário meio final para estimular uma discussão aí sobre uma temática que eu, por exemplo, não sei optar por um lado ainda. Aqui a gente também trouxe, acho que, algumas recomendações, né, de vídeos no YouTube. Sim, são as lives que, inclusive, o professor recomendou para a gente, né, do IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP. Tá tendo, né, um think tank, né, que eles chamam, sobre o 5G, sobre como ele vai chegar. Vão ter cinco seminários, né, já teve 2, tá tendo ainda, e aí vai abordar toda a questão, e no final eles vão gerar um paper para a comunidade, para a sociedade, para entender. Tá bem interessante assistir, quem tiver interesse. E, por fim, as referências que a gente utilizou no trabalho. Muito obrigado a todos pela atenção. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Valeu, muito obrigado aí pela apresentação, foi muito rica. E vamos abrir agora para as questões, perguntas e para os colegas poderem se posicionar. Está aberta a palavra, gente. Pessoal, parabéns pela apresentação. Acho que vocês conseguiram resumir bastante de um assunto que ainda é novo, né? Tem um debate bem recente. Eu compartilhei no chat um artigo de um colega meu que foi recentemente publicado, exatamente sobre essa utilização de dados. E ele fala até do Brasil, né? Da associação da agência, né, na nossa versão da CIA, que usou esses dados para fazer espionagem. E ele é bem interessante nesse aspecto, acho que conversa um pouco com o que vocês apresentaram. Beleza, obrigado. Eu vou dar uma olhada depois também. Bom, se ninguém tem nada a perguntar, eu tenho. Por favor, então.
Não, então, acho que a primeira, só uma questão para vocês aprofundarem um pouco. Vocês falaram do 6G, mas seria bom dizer qual é o valor agregado do que o 6G traz, né? Porque vocês só mencionaram, mas qual é a diferença do 6G para o 5G? Essa é só uma pergunta. Então, foi eu que trouxe isso. Isso é uma boa pergunta. Não, você pode continuar, professor, depois eu comento. Não, se quiserem responder, fique à vontade. Não, você vai falar, eu também não tenho, assim, eu não tenho nem noção. Eu mesmo, antes de me aprofundar no tema, eu já não sabia das potencialidades do 5G. Eu trouxe essa discussão do 6G, mas em relação a essa questão de se preparar. Por exemplo, no 5G a gente dá para ver que a gente não fez esse preparo que a gente pode fazer para o 6G. Eu não, assim, eu vi essa discussão por parte de alguns especialistas convidados, né, nas lives do IEA, e assim, eu não me aprofundei no que o 6G pode fazer, mas é só para trazer essa questão de que a gente pode, se a gente começar a se preparar, ter um plano agora, a gente pode pensar em competir melhor lá no futuro. Mas, assim, eu imagino que é uma possibilidade infinita, assim, né? Se o 5G já traz possibilidades infinitas, basicamente. Eu acho que essa pesquisa é um início de pesquisa ainda sobre o 6G, né? Porque o 5G ainda nem está consolidado, nem foi explorado todas as possibilidades que o 5G vai trazer, né? E, tipo, ele não está bem definido ainda o que é o 6G, e quais as regulamentações, não tem nenhuma tipo de especificação ainda sobre isso. Estão em estados iniciais mesmo, possíveis pesquisas em relação a esse tema. Daí a importância. Inclusive, nos ciclos de debates aí do IEA, que vocês mencionaram, imagino que vocês tenham visto, eles falam também no 6G, mas eles não explicam muito bem o que seria, né? Qual que é o diferencial para o 5G, né? Então, assim, o pessoal está falando, mas acho que ninguém sabe precisar com clareza qual é o... Eu li algumas notícias, que ainda é muito incerto, e, tipo, as coisas não estão bem definidas mesmo. Mas eles estão, tipo, o objetivo do 6G seria mirar numa velocidade de conexão de 1 terabyte por segundo, e, tipo, operando em frequências de 1 terahertz. E, tipo, isso ainda não é possível com as tecnologias que a gente tem hoje. Então, eles estão investindo para ter essa velocidade de conexão e esse espectro de frequência, mas ainda não se sabe quais as possibilidades que isso pode chegar. Certo. Então, eu acho que assim, puxando, é claro que esse tema transborda, vai muito além de tudo que nós vimos aqui na disciplina, né? Então, assim, evidentemente. Mas eu achei muito legal a forma como vocês apresentaram essa parte final, que tem, digamos, overlap com a discussão de relações internacionais, governança e regulação, né? E eu acho que vocês colocaram bem aqui esses três, digamos, esses três centros, né? Os SDOs, que são, digamos, os padrões, a ação coletiva de empresas dependentes de inovação e tecnologia, né? Que discutem padrões, digamos, né? E um segundo bloco seriam, digamos, os órgãos reguladores, aí centralizando bastante na União Internacional de Comunicações, né? De telecomunicações, que inclusive certifica ou, digamos, legitima o uso desses padrões, né? Então, já parece, corrijam se eu tiver certo, quer dizer, toda essa discussão do 5G é totalmente, digamos, vinculada à inovação tecnológica por parte do setor privado, e o Estado entra, digamos, com esse papel regulador e certificador do que seria o padrão a ser adotado ou reconhecido em escala global, né? E depois vocês falaram que tem um terceiro conjunto de agentes, que seriam as tais redes de empresas que, digamos, opera no âmbito de uma governança de fóruns industriais. Então, na verdade, eu imagino
são grupos de interesse, né, que fazem advocacy, lobby, enfim, e orbitam em torno desses dois grupos centrais. E depois tem um quarto grupo, eu acho que é também privado, né, o ITI, né, que formulam princípios e diretrizes. Imagino que são aquelas empresas tipo Amazon, né, acho que vocês mencionaram, que elas não têm, elas não produzem, né, nem equipamento e nem tecnologia 5G, mas elas vão ser usuárias de tudo isso. Então, elas defendem princípios e diretrizes, né, que devem ser acoplados à inovação tecnológica. Então, é muito complexo esse desenho regulatório de governança institucional no âmbito global, né? Assim, é muito complexo entender tudo isso e apontar caminhos, cenários possíveis, né? Então, é uma pergunta muito, digamos, intuitiva, assim, estimular vocês a responder de maneira intuitiva. Se você tem uma separação entre a inovação tecnológica, que está no setor privado, né? São as empresas, e a Huawei tem um destaque especial na infraestrutura do 5G. E, de outro lado, você tem órgãos reguladores e certificadores, né? Como essa organização internacional formal, a União Internacional de Telecomunicações, né? Então, assim, o que sugere isso para vocês, esse desenho complexo, né? Nós estamos falando de uma governança global, que são os governos que vão autorizar, legitimar determinados padrões, ou, pelo contrário, são os padrões, são as empresas que vão, na verdade, impor padrões para que os governos os reconheçam, né? E as organizações internacionais os reconheçam. Quer dizer, tem um jogo aí que pode ser cooperativo e pode ser conflituoso, certo? Essa rede liderada pelo Trump sugere que é mais conflituoso que cooperativo, né? Então, assim, como é que isso vai se desenhar quando o 5G estiver em operação, os países tiverem promovido as suas licitações, né, os seus bids, né, os seus leilões. Como é que vocês estão vendo isso? Quer dizer, por onde vai passar? É a Huawei mesmo que vai ter a hegemonia de toda a infraestrutura do 5G e, com isso, projetar a China como uma nova potência global e os Estados Unidos vão, digamos, acabar reconhecendo isso? Percebe? São muitas questões envolvidas que fica até difícil de a gente traçar cenários, né? Não sei, qual que é a visão de vocês sobre tudo isso? A gente estava realmente até discutindo sobre isso, e a gente meio que chegou à conclusão que a Huawei, por exemplo, em relação às especificações técnicas e às normas técnicas, que já estão estabelecidas, foram aprovadas, acho que nesse ano de 2020, já as especificações que eu falei, da 3GPP, da UIT, já foram aprovadas, e aparentemente, o que se parece é que a Huawei vai seguir essas especificações técnicas que já estão consolidadas. Eu acho que o problema em si não é em relação a essas normas e especificações técnicas. Eu acho que o problema é o que se faz por trás disso, né? Que, beleza, a Huawei afirma que vai cumprir com essas especificações, mas na realidade ela vai por um outro lado ali de alguns interesses escusos e acaba roubando os dados. E então isso é um negócio que já acontece, né, com as tecnologias que já existem hoje, e o que se acontece isso é contra a lei na maioria dos países. Como eu disse, em alguns governos mais autoritários, a Huawei vai ter essa manobra e vai poder fazer realmente, mas nos países que tentam punir isso, como os Estados Unidos, viu? Mas também tem a parte ideológica, né? Que muito do que o Trump fala da rede limpa, dessas coisas, é muito mais ideológico do que realmente seguir alguma norma técnica. Aparentemente, a nível global, a Huawei pretende seguir essas normas técnicas estabelecidas e já estão consolidadas. Eu queria falar também que
nesse Clean Network, já são mais de 50 nações que aderiram a isso, então é grande, é muito significativo esse movimento também. Então, acho que na minha opinião, vai se manter uma bipolaridade entre a capacidade técnica da empresa e os países que se sujeitam à adesão dela, e contra esse outro movimento mais político, assim, dessas nações que não vê a empresa com bons olhos, assim. Assim, em relação a isso também acho que não tem muito, em relação ao que o Igor falou, não tem muito para onde fugir, né? Porque, assim, estão impondo esses padrões, vê se a necessidade de ter esses padrões, então por mais que tenha essa guerra ideológica entre essa guerra fria, né, que eles chamam, assim, se a empresa ela não vai aderir aos padrões, por exemplo, a leilão, como eu falei, ele obriga as empresas a seguirem e prezarem pela segurança cibernética. Se é descoberto, assim, se vaza uma informação de que estão coletando dados de maneira irregular, essas coisas, a empresa vai estar sujeita a sanções e punições, assim, a nível global, que pode levar ela à falência. Então assim, acredito que é assim que vai funcionar. Em relação ao que o professor falou também, eu acho que é isso. Assim, os governos, que nem, por exemplo, no caso da Anatel, ela está acatando para o Brasil padrões internacionais, ou seja, quem tá mandando aí, no fundo, vai ser o próprio sistema, assim, que vai tocar o negócio, né? Assim, os governos vão só abrindo aí para funcionar. Acho que também, professor, acho que você está com o microfone mutado. Não, pode falar, desculpa. Acho que um outro ponto também, que no próprio ITI lá que eu falei, o ITI, das organizações, né, que criaram um guia para legisladores, para policymakers, que entre a Amazon e o Google, eles têm uma parte que eles falam que os legisladores, né, os policymakers, eles devem focar não, quer dizer, eles não devem focar em agentes específicos. Por exemplo, vou excluir a Huawei dessa minha organização. Eles devem combater as ameaças cibernéticas como um todo, em toda a cadeia de suprimentos, né, toda a cadeia, todos os serviços, toda a rede de infraestrutura, combater as ameaças de dados, as ameaças de segurança cibernética na cadeia inteira, não focar em um agente específico, excluindo ele. É até uma das indicações desse guia que eles trazem. O que parece uma posição que faz muito sentido, né? Sim, exatamente. Na verdade, não é excluir a Huawei de nenhum país, pôr os órgãos reguladores internacionais para funcionar, criar os instrumentos de monitoramento de segurança cibernética, e se a Huawei faz alguma coisa errada, que ela seja punida e que, digamos, que isso haja instrumentos, né, de punitivos, de sanctioning em escala global para que a empresa seja, de fato, alcançada, né? Acho que é isso que, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. Acho que é bem nessa linha que as coisas estão caminhando. De todo modo, Bom, fala, desculpa. Pode falar aí. Que eu disse, é por esse modo que as coisas estão caminhando, mas o que eu dizer, é por esse modo que eu acho que as coisas deveriam caminhar. Mas tem o outro lado também da rede limpa agora, feita pelos Estados Unidos, que está simplesmente excluindo a Huawei da sua rede. Então, tem os dois lados, né? O que eu não vejo haver muito escapatória é o seguinte: a China, eles têm uma capacidade de geração de dados que não há competição possível no mundo, porque lá todo mundo faz qualquer tipo de operação com o celular. Então, assim, imagina tudo que você comprar ou vender, você vai usar o seu celular. Para comprar o ingresso, você vai usar o celular.
para você ir ao supermercado, você vai usar o celular. Isso gera uma massa de dados, né, passível de ser, digamos, manipulada do ponto de vista positivo por aprendizado de máquina, né? Aí a gente está falando de inteligência artificial, que não existe ninguém que consiga competir com a China. E a Huawei é parte disso, de maneira muito clara, entende? Então, assim, a China vai usar esse poder, né? Esse poder de manipulação de dados para desenvolver ferramentas e instrumentos e projetar o país no âmbito global. Acho que não tem escapatória disso. E eu acho que o 5G e o papel da Huawei está ligado a isso. Eu acho que, no fundo, tudo isso visa projetar o poderio e a capacidade da China nas relações internacionais. E a Huawei é, digamos, um instrumento disso. Então, essa dimensão política não, é inescapável. Eu acho que foi isso que um de vocês falou. Não tem muito para onde correr, né? A questão é se isso vai ser feito de uma forma mais multilateral, com instrumentos e ferramentas mais acessíveis e democráticas para os países que compuserem algum desses órgãos, né? Se essas organizações internacionais formais vão ter algum papel, né, regulatório, ou se é o setor privado que vai, de fato, impulsionar tudo isso, né, passando um pouco por cima dos governos. É isso que eu acho que não está muito claro, por enquanto. Concordo, professor. É bem por nessa linha que a gente andou pesquisando e é isso mesmo. Muito bem. Tem alguém que tem alguma questão para o grupo? Não, muito bom. Esse tema é fascinante. O professor, só para complementar também, o que o senhor estava falando do setor privado, foi uma coisa que eu até esqueci de comentar, mas o 5G também tem principalmente muitas aplicações no contexto industrial, né, de você integrar as máquinas, as plantas serem mais integradas, você ter em tempo real as informações, aí para o Brasil também, por exemplo, que é um país que depende bastante da indústria do agronegócio, também vai ter muitas aplicações para esse setor, então acho que tá nessa linha aí das pressões do setor privado para a implementação do 5G, para além, obviamente, das empresas que vão, as empresas que competem com a Huawei, que são as empresas, sei lá, europeias e americanas. Até aproveitar isso que você falou, que acho que realmente aqui para o Brasil, acho que um dos setores que tem mais potencial de ser impulsionado é o do agronegócio. E pensando que a gente é um país essencialmente agrícola, vai ter um impacto muito grande. Perfeito, bem colocado. O problema é que você vê a entrevista das grandes empresas, Ericsson, Nokia, né, que todas foram duas empresas que saíram digamos, da área de consumo, né, e foram para a área de infraestrutura e tal. Todo mundo diz que a Huawei não tem competidores, que ela consegue os equipamentos, né, toda essa dimensão técnica de infraestrutura do 5G, ela não tem competidor global à altura, né? Então, se for pela competitividade mesmo, a Huawei vai dominar, vai ter hegemonia na infraestrutura do 5G. E é um pouco esse o problema com os Estados Unidos, porque os americanos não conseguiram criar competidores para valer, para enfrentar realmente a Huawei, né? É o que a gente lê, né? Como eu disse, 15% das patentes do 5G são da Huawei, mais de 1.600 patentes.
Então, eles já estão, a empresa já está muito à frente no ramo. É mais de um ano desse avanço tecnológico frente às competidoras e é o que eu disse, quando a gente fala que ela está um ano à frente, quer dizer que ela, ao chegar nos países e implementar a infraestrutura do 5G que cresce nesses países, é incalculável a rentabilidade dessa nova gama de possibilidade que a empresa pode gerar nesses outros países, entende? Que aceitarem a Huawei no país. Porque, como vocês disseram aqui, por exemplo, aqui o Brasil, que tem o agronegócio, com o 5G aqui, a gente vai estar tomando frente a desenvolver alguma coisa que utilize-se do 5G para desenvolvimento da nossa economia, e quando chegar em outros países, a gente já vai ter essa tecnologia, né? Então, e vocês falaram uma coisa interessante, como que o 5G pode produzir um resultado que, digamos, diminua as desigualdades, né? Vocês falaram, acho que, de países em desenvolvimento para os países ricos, mas talvez o 5G seria um fator de diminuição das desigualdades dentro do Brasil, né? Porque a gente vai sair dessa pandemia mais desigual e mais pobre, né? E com Com certeza. grupos importantes na pobreza extrema, né? Esse vai ser um dos resultados da pandemia no Brasil. Fala, André. Sim. O 5G, ele propõe ser mais barato, né? E ter uma cobertura muito maior, como eu comentei. Então, acho que isso com certeza vai ser algo que vai integrar melhor a população. Você vai, a próprio exemplo citado dos hospitais, que é algo que já se projeta, né? Mas ainda se projeta que existem muitas possibilidades de 5G que a gente ainda não conseguiu nem pensar ainda, né? Isso com certeza vai ajudar a diminuir, de certa forma, a desigualdade. Porque você vai ter mais pessoas conectadas à rede, mais acesso a diversos tipos de serviço. Então, acho que realmente vai ter um papel importante nessa universalização, aí, nessa integração, em tentar diminuir um pouco as desigualdades. Hoje, na aula da pandemia, aquela aula que a gente está oferecendo às quartas de manhã, o Ian Prats, que é um especialista em mercado de trabalho, falou exatamente isso. Os pobres negros e as mulheres sofrem mais com o teletrabalho, quer dizer, com a dificuldade de acessar a internet para poder conseguir ou manter os empregos, mesmo que informais, o trabalho informal no teletrabalho, né? Nessa conexão virtual por causa da dificuldade da internet e, eventualmente, às vezes, do próprio aparelho, né? Que não comporta todas aquelas funcionalidades. Então, um 5G, né, disseminado, mais barato, faria com que os grupos mais vulneráveis pudessem ou manter ou conseguir, né, atividades remuneradas de forma mais fácil. Então, isso contribuiria para diminuir a desigualdade. Isso foi um tema muito debatido hoje de manhã na aula. De fato. Até a própria relação de trabalho é algo que promete mudar bastante com o 5G, né? A gente já está vivendo um pouco agora, mas quando tem uma conexão mais estável, mais confiável ali, você vai conseguir mudar. Muita coisa provavelmente vai mudar. Então, isso é uma coisa bem bacana de observar. Muito bom. Beleza, gente. Então, são 2h08, né? Se não tiverem mais perguntas, eu vou passar para a discussão da cadeia global de valor, que tem bastante, digamos, é um outro conceito para a gente tratar do mesmo assunto, né? Poderíamos pensar na cadeia global, não sei se do 5G, mas dos smartphones, né? Ou de toda a infraestrutura para telefonia que o 5G vai oferecer, tá? Podemos seguir ou tem mais perguntas? Não sei se a Isabela e o Ian têm questões específicas para o grupo.
Acho que a Isabela já falou, né? Eu estou satisfeito. Foi muito bom. Professor, É um estou tema ok fascinante. também. Oi, desculpe, Isabela, eu cortei você. Ah, não, é que eu estou ok também com o grupo satisfeito. Tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? Agora sim. Sim, Então, professor. é, então a gente vai falar hoje sobre a cadeia global de valor, que, digamos, o nosso tratamento aqui vai ser no sentido da gente, entre aspas, considerar a cadeia global de valor um modelo de análise, né? Tá certo? Como nós já tivemos os bens de clube, né? Como modelo de análise no âmbito do setor privado. Então, é mais um modelo analítico na nossa taxonomia, né? Da disciplina, que a gente vai adicionar hoje ao rol de conceitos que a gente está vendo aqui desde o início da disciplina, tá? O pai da criança é esse Gary Gereff aí, que tem um monte de artigos e livros. Ele digamos, acabou se transformando na grande referência, né? Quando se discute cadeia global de valor. Ele tem um centro de estudos, ele não, mas ele criou um centro de estudos, não é dele, mas ele criou um centro de estudos na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, que tem um monte de artigos ali prontos para serem baixados, são de livre acesso, né? E ele é um grande incentivador desse conceito no mundo todo, né? E tem muita gente estudando isso hoje, assim, realmente cresceu muito essa agenda de pesquisa. Não é uma agenda de pesquisa muito especializada nessa ou naquela área. Ela mistura a sociologia econômica, mistura negócios, administração, mistura muito engenharia de produção. É curioso porque falar de cadeia produtiva em certa medida, colocar o engenheiro de produção em conversa com o sociólogo, né? E até acontece muito isso aí na Poli, com muita gente, né, dialogando, o próprio Mário Salerno, que é um colega nosso que trabalha na engenharia de produção, com gente aqui da FEFELESH, o Glauco Arbix, por exemplo, que trabalham juntos, escreveram muitos artigos nesse debate, nesse diálogo entre a sociologia e a engenharia de produção. Um pouco na linha daquilo que eu sempre tenho falado, né? Tem muito mais em comum a engenharia e as ciências humanas do que aparentemente pode parecer, né? Tanto é que nós estamos lá no Centro de Inteligência Artificial, que começou agora formalmente a operar, né? Trabalhando com os engenheiros, o pessoal de São Carlos, enfim, e os engenheiros muito preocupados com as questões de ética corporativa e de regulatórias, né? Então tem o pessoal do direito também. Então, assim, tá um pouco na moda, um pouco não, tá bastante na moda essas agendas interdisciplinares de pesquisa. E a cadeia global de valor é um conceito que se presta muito a isso, né? Porque, de fato, é um conceito muito interdisciplinar. E eu vou começar falando um pouco da trajetória do conceito, assim, sem gastar muito tempo com isso, mas vou começar com a colocação que faz a Vera Helena Torstensen, que é uma professora da Fundação Getúlio Vargas. Eu estou usando ela para se contrapor ao que a gente tem feito aqui, né? Vocês devem ter percebido que o tom, né, o recorte analítico nosso aqui, que tem predominado,
Não sei se é a opinião do Ian e da Isabela, mas é muito mais de ver possibilidades de cooperação, de orquestração, como nós vimos aqui numa das aulas, né, entre o setor privado, as empresas, a ação coletiva, aqueles modelos todos e os governos, né? A gente foi muito mais numa linha de ver, de enxergar os overlaps, as possibilidades de cooperação. E eu acho que um pouco esse foi o tom dos trabalhos apresentados aqui também pelos alunos, né? E a Vera Helena Torstensen, ela vai numa posição completamente contrária a essa ideia de cooperação público e privado, e ela vai colocar que as cadeias globais de valor, no fundo, é um sistema criado pelas multinacionais para se contrapor aos governos e às organizações internacionais. Então, é exatamente o oposto de tudo que nós tratamos aqui desde o início da disciplina. E eu estou falando isso exatamente para marcar para vocês verem que tem um debate, né? Assim, as coisas que a gente fala aqui não são, né? Tem autores que se contrapõem, né? Tem outras abordagens, enfim. E ela é um desses autores. Então, ela vai dizer o seguinte: olha, os estados e as organizações internacionais, no caso, por exemplo, do comércio internacional, foram sempre os atores mais importantes, através do Sistema Geral de Tarifas de Comércio, que era o GATT, né? E depois se transformou, foi incorporado à Organização Mundial do Comércio, que é a grande organização internacional que regula as trocas comerciais em vários âmbitos, em vários issues, em vários temas, né? E os governos sempre tiveram papel preponderante nisso. E as empresas sempre foram tomadoras de regras. Então, ela escreveu que são exatamente o que está indicado na aula sobre comércio e meio ambiente, que a gente vai ver a semana que vem. Aqui é só um aperitivo. Ela tá dizendo que as empresas estão criando um sistema próprio, né, para se contrapor aos governos e às organizações internacionais. E ela usa o conceito de cadeia global de valor para isso. Então, toda a história do GATT, da OMC, que é aquele modelo intergovernamental multilateral que nós já falamos aqui, que se desdobra no âmbito regional, né, Mercosul, União Europeia, no âmbito bilateral, que se evoluiu através das rodadas multilaterais de comércio, que começou com a redução de tarifas lá nos anos 40, no pós-Segunda Guerra Mundial, e depois começou a regular uma série de outros temas, subsídios, medidas compensatórias, né? Medidas de comércio relacionadas a investimento, entrou a agenda agrícola, né? Enfim, se expandiu muito, né? Mas tudo isso está em crise hoje, né? Por quê? Porque as empresas... isso, é o assunto que a gente trata aqui, né? Inclusive, ela briga, entre aspas, comigo, porque ela me acusa de eu não dar bola para a discussão do sistema internacional estatocêntrico, né, dos governos e das organizações internacionais. Já tivemos bastante discussão sobre isso. Mas, assim, numa boa, assim, ela me cobra, a gente conversa, enfim, mas ninguém está brigando, não. E ela usa esse conceito de cadeia global de valor para dizer como que as empresas agregam serviços, fazem, digamos, toda a articulação nas diferentes etapas de uma cadeia produtiva, né, até o consumidor final. Então, toda a discussão do design, da manufatura de componentes, peças e partes, das vendas, de marketing, né, tudo isso está articulado dentro desse conceito de cadeia global de valor. E as empresas aprenderam a organizar uma cadeia global independentemente das fronteiras nacionais, ou seja, as empresas estão se lixando para os governos e para as organizações internacionais, certo? E
Os padrões privados, isso que nós vimos aqui e denominamos de selos e certificados, né, seriam, digamos, exatamente a confirmação de tudo isso, né? Entende? Então, assim, ela está dizendo que essa organização da produção liderada pelas grandes empresas, né, vai, na verdade, destruir o sistema multilateral de comércio. Ela escreve isso, tá? Bom, evidentemente que eu não concordo com isso, eu acho um exagero, e eu acho que as empresas vão precisar dos governos, dependendo do setor, né? Do segmento, da capacidade de inovação tecnológica. A própria apresentação do grupo agora, vocês viram que os governos continuam tendo um papel importante no âmbito regulatório e da certificação de padrões de telefonia, né? Como foi apresentado. Então, eu acho que é um pouco exagerada essa visão da Vera Helena Torstensen, mas eu reconheço, respeito, né? E acho que faz todo sentido a gente conversar a esse respeito. Aí tem toda uma abordagem do direito internacional do comércio, que está baseado na lex mercatória, que são, na verdade, em práticas, né, envolvendo a troca de mercadorias entre agentes privados. Isso, com os séculos, virou uma espécie de regulação privada, né? Padrões regulatórios privados, né? Boas práticas, né? Guidelines, certo? Para as trocas. Isso, na verdade, gerou um direito internacional do comércio, que a gente chama de lex mercatória, que está na origem dessa discussão para quem estuda o comércio internacional da perspectiva do direito, tá? Mas isso a gente não vai aprofundar isso aqui, porque não é sair demais do nosso tema. Então, só para vocês verem aqui um pouco da evolução, só para vocês terem as referências, né? É possível que vocês escutem muito esse conceito de cadeia global de valor. Começou lá nos anos 70 com o Immanuel Wallerstein, né? E o Hopkins, que falaram de commodity chains, cadeias de commodities, né? Eu vou explicar direitinho cada um dos conceitos. Depois o Gary Gereff entrou na história, né? Com um livro dele que chama Global Commodity Chain, Cadeia Global de Commodities, né? De 94. O Michael Porter, que é o grande guru da área de administração, né? Está vivo, produz, tem uma consultoria lá na Califórnia e tal, é professor de Harvard, da Harvard Business School, né? É um dos grandes nomes, dos grandes gurus aí da área de administração. Ele que cunhou essa expressão do value chain, né? E no início dos anos 2000 foi adicionado ao global value chain, né? Que é, digamos, o nome que o pessoal de negócios, de administração e de economia utiliza, tá? Mas vejam, entendam que a discussão começou no âmbito da sociologia econômica, né? Então, a ideia do Wallerstein lá, ele era um marxista da Universidade de Yale. Ele criou esse conceito de commodity chain para mostrar um pouco digamos, a teoria do sistema mundo, que é uma teoria que explica como que os países em desenvolvimento são dominados pelos países desenvolvidos, né? São subordinados e dominados, né? No âmbito de um capitalismo globalizado. Então, você tem uma divisão internacional do trabalho entre centro e periferia, que ela reproduz, dentro do sistema capitalista, essa dominação, né? Um pouco aquela ideia estruturalista do Celso Furtado, do Raul Prebisch, o economista argentino, né? Os criadores da CEPAL aí, ajudaram a fundar a CEPAL, que é órgão das Nações Unidas, né? Aqui para a América Latina, que era um pouco essa ideia de que
os países em desenvolvimento exportavam commodities, ou seja, produtos de baixo valor agregado, e os países ricos importavam para, na verdade, agregar valor e com isso, manter um sistema de dominação capitalista, né? E aí os países pobres ficavam numa espécie de uma lei de ferro globalizada, né? E aí usaram conceitos como o do Kondratiev, que é um economista russo, nessa também para dizer esses ciclos de Kondratiev são ciclos de desenvolvimento econômico, né? Que ajudam a entender, digamos, a estrutura da economia internacionalizada, tá? Bom, isso acabou fazendo overlap com a teoria da dependência, essa abordagem estruturalista do desenvolvimento, né? Do conceito de desenvolvimento. E, como eu falei, tá muito ligado à sociologia econômica e alguns historiadores, como o Giovanni Arrighi, o Fernand Braudel, né? E outros também que beberam nessa fonte, isso aí desde os anos 70. Bom, esse conceito de commodity chains foi evoluindo, como eu falei, o Gereff usou esse conceito para aplicá-lo numa abordagem muito mais microeconômica, né? Tentando entender por que as empresas, na verdade, fazem acordo entre elas, acordo, por exemplo, com fornecedores, né? Em outros países, em outros mercados. Então, eles começam a estudar, na verdade, o network de firmas, a rede, né? Que começa a criar essa cadeia global, né? Uma rede de empresas concatenadas funcionalmente, né? Por determinadas competências, né? E aí a ideia é muito mais explicar por que as empresas, na verdade, se juntam, cooperam no fornecimento de partes, peças e componentes, e por que essa cadeia vai se estendendo e se transformando numa cadeia global. Então a pergunta é outra, né? Então não tem muito mais a discussão do capitalismo globalizado, é muito mais uma discussão de estrutura industrial. E como que se dá a governança desses agentes na mesma cadeia? Tem a liderança de uma empresa que gera incentivos para essa cadeia se organizar, né? Então você tem toda aí uma discussão de aprendizado, de upgrading industrial, que vai acontecendo aí nos anos 80, anos 90 e dali em diante, né? Então é uma literatura muito mais focada nas empresas multinacionais, né? No porquê elas se internacionalizam, né? E o que elas ganham com essa organização da cadeia industrial, da cadeia de valor, no âmbito mais globalizado. E o Gereff é o grande autor aí, realmente, que desenvolve esse conceito, né? Em vários livros, em vários artigos acadêmicos, né? E depois, basicamente, o conceito evoluiu para o Global Value Chain, ou seja, a cadeia de valor global. Aí já estamos bem no campo da administração, né? Porque você já está pressupondo que você agrega valor, né? E a gente vai ver aqui exemplos hoje de cadeias que não agregam valor. Na verdade, o valor é muito limitado e você tem que organizar a cadeia de maneira a roubar valor. Ou seja, você não agrega valor, né? Mas, enfim, essa é uma crítica que a gente faz ao próprio conceito de Global Value Chain, né? Então, a gente está aqui nesse conceito totalmente no âmbito dos negócios internacionais, da administração, né? Da questão logística, inbound, outbound, tem uma série de conceitos aí vinculados a essa ideia, né? E uma variável muito importante é a governança dessa cadeia, né? Os custos de transação envolvidos, né? As possibilidades de upgrading industrial, né? Então, assim, toda essa discussão, na verdade, vai ser desenvolvida pelo Michael Porter, pelo próprio Gereff
tem vários textos recentes, né? Tem um colega também nosso chamado Stefano Ponte, que é um grande pesquisador nessa área. Aí você começa a abrir a discussão, né? Cadeia global de valor e gênero, cadeia global de valor e raça, né? E tivemos esse episódio aí, que é triste, né? Da morte do João Alberto na frente do Carrefour, lá em Porto Alegre, que tem uma questão ligada a isso que a gente está falando, né? Por quê? Porque as empresas varejistas, os supermercados, né? Eles contratam segurança privada dessas empresas que estavam empregados os dois assassinos do João Alberto, né? Vocês viram isso? Chama VTEC a empresa. Então, você tem um mercado de segurança privada no Brasil hoje, constituído por empresas que foram fundadas por ex-policiais militares, policiais federais aposentados, né? E todas as empresas de varejo, sem exceção, contratam essas empresas, ou seja, é um mercado de segurança privada completamente terceirizado, né? E onde, obviamente, os empregados dessas empresas de segurança privada não têm o treinamento adequado para lidar com questões ligadas à raça e gênero, né? Então, assim, aí o resultado é aquela tragédia que nós vimos lá, com aquelas imagens horríveis que a gente acompanhou no noticiário, né? Tá? Qualquer dúvida, vocês me interrompam, tá, gente? Então, o que é uma cadeia global de valor? Aqui tem uma ideia genérica, né? No fundo, o que as empresas vão fazer? Elas vão organizar toda o fornecimento de partes, peças e componentes, né? Ligada à inovação tecnológica, ligada à gestão de recursos humanos, alocar, né? Os colaboradores a partir dessa visão de cadeia integrada, né? Pensando na logística inbound, ou seja, daquilo da matéria-prima, das partes, peças e componentes necessárias para produzir um bem, né? Das operações envolvidas e da logística outbound, ou seja, da distribuição, né? Do produto final junto aos clientes, aos consumidores. Tudo isso articulado a vendas e marketing e a prestação de serviços, por exemplo, pós-venda, né? Então, assim, essas seriam as atividades primárias e as atividades de suporte, né, ligadas à infraestrutura, como eu falei para vocês, às compras, né, de matérias-primas, de partes e peças e componentes, e tudo isso adicionado com uma margem ligada ao valor agregado daquilo que é efetivamente adicionado e com especial atenção à questão do know-how, né? Então, para dar um exemplo para vocês ligado à cadeia do celular, né? O que é o celular? O celular, no fundo, é um produto dividido entre um circuito integrado, né? Certo? Que é a placa do celular. Depois você tem um display, né? Com o touch lá, com toda a tecnologia do touch, que é fornecido por uma empresa, né? De componentes. Aí você tem a bateria, que hoje está integrada no celular. Antigamente a bateria você conseguia separar, né? E você tem, na verdade, um know-how de como juntar todas essas partes para formar o celular. Vamos pegar o caso da Apple, que vocês vão ver em seguida, né? A Apple tem um contrato bilionário com a Foxconn, porque é a Foxconn que monta o celular da Apple na China, né? Praticamente não tem produção de nenhum desses componentes importantes do celular nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos adicionam, o valor adicionado é muito baixo em alguns serviços, né? Por exemplo, em softwares que vêm habilitados no celular.
mas no fundo é a Foxconn que produz todos os celulares da Apple, né? Quem tem Apple aí como celular pode ter certeza que foi montado pela Foxconn na China, tá? Então, a organização dessa cadeia é extremamente complexo, né? E tem muitas variáveis para você trabalhar no âmbito da administração, da gestão, para tornar essa cadeia mais eficiente. Então, isso é muito importante, entender a extensão da cadeia e quais são as variáveis que você melhora, né? Dá mais eficiência e competitividade a cada um dos agentes envolvidos, né? Nessa cadeia de valor. E o celular é um caso interessante, porque, no fundo, é tudo terceirizado, né? E é isso que torna, digamos, o celular da Apple um objeto de consumo, né? Aí tem toda uma discussão de estratégia da empresa, de estratégia competitiva, que eu acho que faz todo sentido, porque eles produzem, digamos, um bem de luxo, né? Na verdade, a Apple não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira maior produtora de celulares do mundo. Eles conseguem produzir um bem que para o consumidor aparece como sendo um bem, né, que tem assim, não sei se acho que é muito forte falar que é um bem de luxo, mas é próximo disso, né? É um produto que está acima do padrão das outras empresas produtoras, né? E o consumidor reconhece e valoriza isso, né? Então a empresa consegue ser muito lucrativa trabalhando não num nicho, num segmento de mercado que ela se destaca, né? Então, assim, aí tem muito a ver com a estratégia competitiva da Apple, que foi muito bem sucedida. É uma empresa que tem aí que vale $1 trilhão no mercado de capitais nos Estados Unidos, tá? Mas aí tem outras cadeias que a gente pode olhar aqui, a cadeia, por exemplo, das aeronaves, né? De novo, é um quebra-cabeças de partes, peças e componentes distribuído em vários lugares do mundo, né? Na Ásia, na Austrália, no Canadá, e em cada um desses países você tem ali os fornecedores. Por exemplo, a turbina, quem fornece é a Rolls-Royce, né? Tá? A Saab também é produtora de turbinas de aeronaves civis, tá? E por aí vai, né? Se vocês pegarem uma malha menos complexa, a cadeia produtiva do papel e da celulose é uma configuração diferente, né? Você tem as áreas de plantio do eucalipto, né? As toras são transformadas em cavacos, depois tem a polpação, a prensagem, a formação de folha, o branqueamento, a secagem, até ela ir para o enfardamento no caminhão e ser distribuída para os varejistas, tá? E por aí vai, né? Então vejam a representação de uma estrutura. Essa é outra forma da gente discutir uma cadeia de valor global, né? No fundo, é uma estrutura input-output, ou seja, é uma cadeia onde você põe aquilo que você vai utilizar, né? Em matéria-prima, partes, peças, componentes, trabalho, mão de obra, enfim, e aquilo vai gerar um resultado, um produto, né? Então, você pode entender a cadeia global de valor como uma estrutura de uma matriz input-output. No caso aqui, seria a de frutas e vegetais, né? Então, aqui no input você tem as sementes, os fertilizantes, os agroquímicos, herbicidas, fungicidas, pesticidas, o equipamento utilizado nas fazendas, as colheitadeiras, por exemplo, os equipamentos de gotejamento, né, para irrigação das plantas, das frutas, depois a produção, né, nas fazendas, as frutas passam por um processo de processamento, né, lavagem, secagem, por aí vai, né? Depois você tem o packing, quer dizer, o empacotamento, né?
e o storage, quer dizer, você vai estocar, né? Muitas vezes a frio, né? Em câmaras específicas, tem caminhões que fazem isso hoje, no caso de frutas e legumes. Aí tem o processamento, né? De secagem, de resfriamento, de preservação das frutas. Então, o Brasil exporta manga para o Japão, né? Ficamos 20 anos negociando a abertura do mercado japonês para as mangas brasileiras. Se vocês vissem como as mangas são acondicionadas para exportação nos aviões, vocês não iam acreditar. Ninguém... É impressionante assim, o cuidado e tudo para, na verdade, fazer com que as mangas tenham as suas características preservadas, principalmente aquelas características visuais, né? Que, evidentemente, o consumidor japonês é muito exigente e ele só vai comprar a manga que vai chegar a um preço muito caro lá, né? Se elas estiverem realmente bonitas e atraentes, né? E depois toda a parte de distribuição e marketing, né? No food service, nos supermercados, nos importadores, nos mercados de bairro e por aí vai, tá? Bom, aqui tem uma parte importante que a gente vai retomar depois na última aula, mas vai ser importante para vocês fazerem o exercício final, tá? O GRF diferencia as cadeias globais, as cadeias, os Global Commodity Chains, em dois tipos, tá? Os Producer-Driven, então, assim, é onde a cadeia produtiva começa pelos manufacturers, ou seja, aqueles que processam a matéria-prima, né? E dela, né, produzem os bens intermediários que irão para os distribuidores e para os retailers e dealers, até chegar aos compradores. Então, em geral, essa indústria ela é bastante verticalizada e, digamos, o poder, a capacidade de organização e liderança está no início da cadeia. Então, nós estamos falando, por exemplo, na cadeia de petróleo e gás, né? Então, você tem aí as empresas extratoras do óleo que fazem o craqueamento do óleo, né? Nos diferentes produtos, né? Gasolina, óleo diesel, etc. E depois isso vai para a distribuição e para as empresas que vendem ao consumidor final, né? A indústria siderúrgica é a mesma coisa, a indústria de alumínio é a mesma coisa, tá? E por aí vai. Então, esse é um tipo de cadeia global de valor ou Global Commodity Chain, tá? Cadeia global de commodities. Tem um segundo tipo, que é o chamado Buyer Driven, que é o contrário, certo? Quem define tudo são os que estão na ponta final da cadeia, ou seja, os marketeers, os retailers, os branded manufacturers, ou seja, os produtores que têm o logo, a marca, né? Que detém a marca daquele produto que vai ser comercializado junto ao consumidor final. Em geral, são empresas que produzem bens de consumo, né? Ou seja, tem relação direta com o consumidor final. Então, toda a hierarquia de liderança e controle é reversa. Ela começa, né, no varejista, em quem controla, tem o controle da marca e anda para trás, até a fábrica. Ok? É o contrário. Então, o buyer driven como o nome diz, é dirigido pelo comprador. O producer driven é liderado pelo produtor, por quem está no início da cadeia. Tá claro? Professor, quem dá o exemplo dos buyer driven? Exatamente os casos que a gente vai ver hoje aqui. A indústria de calçados, o footwear, a indústria varejista de vestuário, o apparel, né? O garment industry, toda
ligada à confecção, né? Não só de roupas, mas, digamos, mesa, banho, né? Casa, mesa e banho, toda essa indústria, né? Ligada a lençol, toalha, né? É tudo buyer-driven, né? Tênis, calçados, é tudo buyer-driven, brinquedos, tudo buyer-driven, ok? Então, o que é o buyer-driven? São empresas sem fábrica. Então, você tem aí um processo de terceirização de trás para frente, desculpa, do final para trás, né? Liderado por essas empresas detentores de marcas, de logos, né? De selos, tá? Então, é o footwear, o apparel, né? E por aí vai. Então, toda a produção está dispersa em empresas independentes, né? Que operam como manufaturas de equipamentos originais. Essa é a sigla aqui. Mas vocês não precisam guardar, né? Todo o valor agregado está muito mais ligado digamos, ao branding, ao marketing, né? Daquele produto, que tem um logo, que tem um selo, que eventualmente pode ter um certificado. Para trás da cadeia, você não consegue agregar valor, é tudo custo. Por isso que o conceito de Global Value Chain ele fica um pouco desconexo dessa ideia do buyer-driven. Porque vocês vão ver agora, com os exemplos que a gente vai dar, que você não consegue agregar valor. Na verdade, você tem dispersão de valor, né? E aqui, uma variável importante, como nós falamos no início, são os modelos de governança. Na verdade, como que você entende a governança das cadeias globais de valor? Então, reparem bem aqui, olha só, no eixo vertical, você tem, digamos, o valor das cadeias, né? Dos materiais iniciais até o uso final. No eixo horizontal, vocês têm o grau de coordenação e o grau de assimetria de poder do baixo até o alto à direita, indo da esquerda para a direita. Ok? Muito bem. O Gereth e a Fernandes Stark criaram 5 modelos de governança. Acompanhe aqui comigo, por favor. Tem um modelo de governança que digamos, baseado na competição de mercado. O que acontece? Você tem compradores consumidores e produtores, né, competindo por preço. Então, o preço é o fator mais relevante, né, que vai definir a compra ou a venda desse bem. Ou seja, nós estamos falando de uma situação de competição de mercado, né? Tem baixa coordenação e baixa simetria de poder, porque você não tem nenhuma empresa ou cadeia que consegue impor um padrão ao mercado, aos concorrentes, aos agentes, né? Indo da esquerda para a direita, vocês vão ver que tem um outro modelo de governança chamado de modular. Então, você tem uma empresa líder, né? Que tem, digamos, fornecedores chaves, em geral, alocados dentro da unidade de produção. Então, por exemplo, em Resende, tem uma fábrica de ônibus e caminhões da Volkswagen, que hoje é MAN, onde a produção é totalmente modular. Então, você tem a Volkswagen, ela não produz nada, ela simplesmente coordena e organiza os fornecedores, né, do motor, do habitáculo, da carroceria, do chassi, do ônibus e do caminhão, que são fornecedores que ficam ali dentro da unidade fabril. Indo mais para a direita, vocês vão ver
um modelo de governança chamado de relacional. Da mesma forma, tem uma empresa líder, né, que tem uma relação com fornecedores, né, não é turnkey de mudança, digamos, não são fornecedores chaves, são fornecedores que você estabelece uma relação de longo prazo, mas que podem ser substituídos, tá? Depois vocês têm um modelo de governança em que os fornecedores são totalmente cativos, né, de uma empresa líder. E, por último, uma estrutura de cadeia produtiva totalmente verticalizada, em que a empresa controla, né, do início ao fim, né, do ingresso da matéria-prima até o consumidor final. Tudo completamente verticalizado, integrado verticalmente. Tá? Então, isso digamos, esse quadro trata dos modelos de governança da cadeia global de valor, né, do Gereth e da Fernandes Stark. Bom, tem uma coisa chamada curva do sorriso das atividades de valor agregado no conceito de cadeia global de valor, que explica um pouco digamos, a assimetria de posições entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, vocês estão vendo aqui que a curva do sorriso é exatamente isso. Embaixo, né, vocês têm no eixo horizontal o preço base e no eixo vertical todo o valor agregado por cada atividade. Vocês estão vendo, né, que a curva do sorriso começa alta, né, quer dizer, tem muito valor agregado em pesquisa e desenvolvimento, inovação, né, design, e vai caindo, né, até chegar no fator produção. É exatamente o exemplo que eu dei da Apple, né? A Foxconn está aqui na base da curva do sorriso, porque é ela que produz, ou seja, ela monta, né, o celular na China, né, que depois é exportado para o mercado americano. Aí você vai, de novo, seguindo a curva do sorriso e você vai vendo, né, que as outras atividades têm mais valor agregado. A distribuição, o marketing e o serviço pós-venda, né? Exatamente como a gente está vendo aqui no caso da curva do sorriso da Apple. Então, vocês estão vendo aqui, é exatamente isso. As atividades de maior valor agregado estão concentradas nos países desenvolvidos, né? O pós-venda, pesquisa e desenvolvimento e tal. E aqui embaixo, né, onde você não agrega praticamente nada, você tem a produção, né, do celular. E aqui em cima vocês estão vendo aqui o preço de venda do celular. Isso aqui é um pouco antigo, o preço do celular é muito mais caro hoje do que isso, tá? Mas só para vocês terem uma ideia da proporção. Um preço de venda de $600, né? Ela praticamente fica com 45%, né, do valor agregado de toda a cadeia através do preço de venda, né? A China agrega $194, partindo do pressuposto que na cadeia de valor tem componentes do celular que vêm da Coreia, da Alemanha, da França, do Japão e de outros, né? A China, no know-how de montar o celular, ela consegue agregar $6,54. Então, o preço de venda do celular na porta da fábrica da Foxconn, em Shenzhen, é de $194. Os Estados Unidos têm um input aí de $24 com serviços. E o preço de venda, né, sem contar a distribuição, está em $329. Então, vocês vejam que a Apple fica, né, com $269 dos $600
que o celular é comercializado no mercado norte-americano, né? Então, vocês vejam que quem realmente agrega o valor está agregado nos Estados Unidos. Então, essa é um exemplo interessante da cadeia de valor do smartphone, né? Tudo bem até agora, gente? Para quem aguentou ficar até agora? Tudo certo? Beleza. Então, assim, está acabando a minha bateria aqui, eu vou ter que andar mais rápido. Tem 6 dimensões analíticas para vocês estudarem essa cadeia global de valor. Isso aqui foi o que um aluno meu orientando produziu, tá? A estrutura do input-output, o escopo geográfico, por que o celular tem que ser montado na China, tem ali um outro lugar para montar o celular, que empresa poderia, enfim, porque é caro, né, trazer o celular da China, mas não tem, evidentemente, porque a Foxconn está sediada na China. E ela precisa da mão de obra chinesa para garantir com que aquele preço de venda do celular seja mantido para a Apple, né? Aí tem qual é a estrutura de governança, se vai ter upgrading na cadeia de valor, se não vai, como fazer isso, qual é o contexto institucional, né? E quem são os stakeholders. Tudo isso, todas essas 6 são variáveis importantes para você estudar uma cadeia de valor. Entrando agora diretamente na cadeia de valor do vestuário, qual que é o grande problema? Isso aqui é uma foto de uma oficina em Dhaka, né? Em Bangladesh, tá? Capital do Bangladesh, que é um grande produtor de roupa. Qual que é o problema nessa cadeia? Essa cadeia não é uma cadeia global de valor, porque você não adiciona valor, você pulveriza valor, né? Então, aqui, as empresas de vestuário, né? Elas não controlam fábricas, né? O modelo de negócio é de terceirizar e quarteirizar através de fornecedores que, por sua vez, contratam subcontratados, né? É exatamente aí que acontece as violações trabalhistas que a gente já falou aqui, certo? Essa cadeia está organizada dessa forma, né? Ela está baseada, o coração dela é a terceirização e a quarteirização, e você precisa, de fato, superexplorar a mão de obra, porque é uma atividade intensiva em mão de obra, e você tem que efetivamente superexplorar para você poder ter competitividade no mercado final de vestimenta, de vestuário, de roupa. Então, como eu falei aqui para vocês guardarem, essa cadeia é uma cadeia buyer-driven, né? Como nós já falamos aqui, ela movimenta 2,5 trilhões de dólares, né? No mundo todo, né? Os maiores importadores de roupa são os Estados Unidos, 95 bilhões, isso aqui é dados de 2019, depois Hong Kong, depois Japão, desculpa, depois a União Europeia, Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Canadá, e os maiores produtores são a China, Bangladesh, principalmente essa cidade de Dhaka, onde 80% da produção de Bangladesh é produzida em Dhaka, Vietnã, Turquia, Índia. Reparem que o Brasil não aparece nem como importador, nem produtor. Por quê? Porque 85% do consumo brasileiro é produzido aqui dentro mesmo. Depois a gente pode entrar na discussão do porquê que isso acontece. Os maiores importadores do algodão, que é a principal matéria-prima, né, natural, sem contar os derivados de petróleo, poliéster, né, etc., é a China, né, o Vietnã, a Indonésia, a Turquia, e o Brasil aparece aqui como o país de origem, ou seja, o país produtor. Os Estados Unidos são os maiores produtores, a Austrália, e depois o Brasil, Índia e outros, né? Falando um pouco do impacto ambiental aqui é uma métrica de 100%
é uma grandeza, né? 100% ligado a 2 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Aí você divide, né, essa grandeza na cadeia produtiva. Então, a emissão se dá fundamentalmente, né, na produção do material. Então, no caso do algodão, é aí que você tem a produção de CO2 equivalente, né, que produz os gases de efeito estufa da mudança climática. Depois você tem 15% digamos, nos processos molhados, por exemplo, na hora de você colocar o algodão para fazer o denim, que vai ser utilizado a tinta azul, né, para ele virar o jeans, né? É um processo molhado. Depois a preparação, né, do yarn. Qual que é a tradução do yarn mesmo? Me fugiu agora. Ajudem-me, por favor. Yarn. Alguém? Fio? Oi? Fio? O fio, né? É, né? Eu acho que é, né? Separação, o tratamento dado ao fio, né? No caso pensando aqui no caso do algodão. A preparação da fábrica, o corte, né? E depois o transporte e a distribuição tem 3% cada um. E olha só, o consumidor final, ele consegue, ele é responsável por 23% das emissões de gás de efeito estufa, né? Então, assim, é no uso do produto, né? Então, é na lavagem, né? No uso de água, no uso de componentes tipo sabão em pó, etc., sabão, na lavagem, na forma de usar, e depois no uso final. Dependendo de qual foi o destino final que você der para a sua roupa, você também está emitindo gás de efeito estufa. Aqui, dados da Fundação Ellen MacArthur, né? Aqui uma comparação com a venda de roupas e da evolução do produto global, né? O GDP seria o PIB global, tá? De 2000 até 2015. O PIB global, vocês colocam aí mais ou menos 80 trilhões de dólares. Então, seja qual for a grandeza em 2000, ele cresceu quase 60% em 15 anos, basicamente por causa do crescimento da China, né? E a venda de roupas cresceu 200%, né? Nesses 15 anos. Então, é aquela ideia da Zara, do fast fashion, de você comprar roupa num volume muito maior e descartar rapidamente, né? E olha só, a média do número de vezes que você usa a roupa que você comprou, né? Tá caindo, né? De 200 para 160 nesse mesmo período. Isso é um indicador que a gente está se desfazendo mais rápido das roupas, né? Ou a gente está deixando a roupa no guarda-roupa e comprando mais roupa para aumentar a oferta de uso, né? Ou seja, está imperando o conceito da Zara do fast fashion. Aí depois, isso aqui é uma matéria do Financial Times interessante, né? Que é um guia para os iniciantes, né? Para você prestar atenção nas certificações éticas, né? Para comprar roupa. É aquilo que a gente fez com o chocolate, agora para a roupa. Eu não vou poder falar de tudo aqui, mas só para vocês verem que tem também uma série de certificações que podem guiar a sua decisão de comprar. Só levando em consideração que você não tem muito tempo para isso, né? Você não tem tempo para entrar, né, fazer pesquisa aprofundada, né, nas cadeias de produção de roupa, né? A gente não tem tempo. É aquele problema da limitação do consumidor que nós já discutimos.
Mas, mesmo assim, vale a pena. A recomendação é que faz sentido você fazer isso. Então, eu vou passar rápido aqui, porque vai acabar a minha bateria. Você tem o B Corp, né? Depois eu mando para vocês isso. São empresas, né? É uma certificação para as empresas, tem várias aí. A Patagônia, eu acho que é a empresa de vestuário mais sustentável do mundo. Já falamos também aqui. Leather Working Group, o pessoal que mexe com couro, né? O Nest Seal of Ethical Handcraft, o pessoal que mexe com a roupa de artesania, de artesãos, né? A certificação orgânica regenerativa, que está ligado à produção nas fazendas, o selo orgânico do órgão público norte-americano, o USDA. E terminando aqui, como que vocês podem reduzir a pegada ambiental do guarda-roupa de vocês? Primeiro, né, comprando menos e vestindo mais aquilo que vocês já têm, obviamente, né? E se comprar sempre em brechó de segunda mão. Façam bastante pesquisa antes de comprar, né? Tem muitos websites que fazem isso, né? E evitem todos esses materiais sintéticos derivados do petróleo, acrílico, poliéster, etc. Sempre lavem suas roupas em água fria para reduzir o consumo de energia, né? E com muito menos frequência, né? Então, usem a roupa mais vezes do que vocês estão acostumados. Claro, dentro do bom senso e da medida do possível. E sempre pensem no que vai acontecer com o produto no fim do ciclo de vida dele, né? Então, vocês têm que fazer doações, né? E pensar como essas doações vão, na verdade, fazer uso da roupa doada, certo? Então, isso aí digamos, eu termino com as recomendações do Financial Times para como vocês podem reduzir a pegada ambiental, no caso da emissão de gás de efeito estufa, CO2 equivalente, tendo o guarda-roupa de vocês como exemplo, tá? Então, com isso, eu encerro aqui. Essas são as referências. Quem quiser, vai lá nesse fashionista aqui. Vocês vão ver todos esses selos e certificados para roupas. A maior parte deles não serve muito para o Brasil, porque são roupas que não são vendidas aqui, né? Mas tem um ou outro caso aí brasileiro que vocês podem procurar na internet. Então, com isso, a gente encerra aqui, gente. Desculpa o tempo, são 3h07, né? Puxa, ainda tem 20 alunos acompanhando. Obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, é o momento, mas o meu celular não vai ter muita bateria aqui. Espero que vocês tenham entendido o conceito de cadeia global de valor e que vocês tenham aplicado, compreendido a aplicação disso nessa cadeia do vestuário, que é uma cadeia tão complicada em escala global, né? E que não é uma cadeia de valor adicionado, é de valor disperso, né? Abração para vocês, gente. Se cuidem. Boa semana, hein? Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor. Boa Tchau, semana. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Se a Isabela puder ficar e o Ian também, só 2 minutinhos. Não, tranquilo. Eu vou interromper a gravação agora.